Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. No episódio de hoje, nós vamos abordar a simbologia relativa ao deserto, essa travessia que todos nós devemos passar, os 40 anos no deserto ou os 40 dias no deserto, o que significa essa relação, como também o que significa receber esse maná divino e como nós podemos nos aproximar dessa questão. Antes, porém, um pequeno aviso. A você que está chegando, apenas gostaríamos de registrar que esses episódios são inspirados nas aulas e palestras da professora Ediane, cujo canal Bible Stories as Blueprints of the Soul segue na descrição desse vídeo. Agora sim, meu querido amigo, eu te saúdo mais uma vez para falarmos sobre esse tema do deserto, que está especialmente referido, claro, no livro de Êxodo, mas também no livro de Números, que muitos não sabem, mas o livro de Números em hebraico também significa no deserto. Se puderes, então, esclarecer essa relação, nós ficaremos felizes e eu te passo a palavra. Olá, querido amigo, cumprimentando também a nossa audiência com muita alegria que estamos aqui mais uma vez falando sobre temas tão elevados que alimentam a nossa alma. Como tu já disseste, o nosso tema de hoje é no deserto, a palavra Bamidbar, que inclusive é título de um dos livros da Torá, de um dos 5 livros de Moisés, que em português é traduzido como Números, mas que no hebraico é justamente no deserto. E por que no deserto? A palavra deserto em hebraico é Midbar. Escreve-se com Mem, com Dalet, com Bet e com Resh. Se nós colocarmos um Bet na frente, fica no deserto. Então nós temos aí um Bet antes do Mem. Então, Bamidbar, no deserto. E justamente a professora Et explica nos seus vídeos que esse livro começa com um diálogo entre Deus e Moisés. E assim diz o que em português é Números, capítulo 1, versículo 1, ou em hebraico Bamidbar, no deserto. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do 2º mês, no 2º ano da sua saída da terra do Egito, dizendo. E por aí começa então esse livro que tem 36 capítulos. Podemos começar a tentar elencar, que nesse tipo de aproximação que nós estamos sempre envolvidos, nós não estamos olhando para a história bíblica como uma história que aconteceu no passado, há milênios ou há séculos atrás. Nós estamos olhando como algo que acontece todos os dias e a todo momento dentro de cada um de nós. E como nós podemos olhar essa passagem entre o Egito e a Terra Prometida? O que significa estar no deserto? E todos nós estamos, logicamente, familiarizados com a história da saída do êxodo do povo hebreu de Mitzrayim, do Egito, da passagem pelo deserto por 40 anos, uma data muito precisa, para chegar a Canaã. E durante esse êxodo, então, é quando o povo escolhido recebe as tábuas da lei e nós conhecemos esse livro atribuído a Moisés, que é o Bamidbar. Podemos colocar assim. Eu colocaria, meu querido amigo, para fazer aquela aproximação relativa à numerologia hebraica, que o deserto, Bamidbar, que é o nome do livro do Números, se nós somarmos cada uma das letras, Bet é 2, Mem é 40, Dalet é 4, Bet é 2 e Resh é 200. Se nós somarmos todas essas letras, nós chegaremos no número 248. 248. E a grande ligação que os sábios fazem com esse número 248 é com a palavra Rehem. Rehem. Rehem em hebraico significa útero. Então, o deserto, ele representaria justamente um útero, porque ele representa a transição entre um estágio anterior, que era quando o povo era escravo da matéria, escravo das condições de Mitzrayim, que nós vimos já em outro vídeo, que é o binário, que é onde há muitas coisas, há multiplicidade, mas não há
relação, não há o invisível, não há o amor. E aqui, pelo contrário, eles vão para o deserto de Sinai. Sinai também tem uma numerologia própria que dá 130, que se nós tirarmos o zero, já vimos também em outro podcast que o número 13 representa o amor, a Havá, e a unidade errada. Então, segundo os sábios, essa ida para o deserto significa justamente essa transição entre o binário e essa busca da unidade, que seria, enfim, atingida na Terra Prometida. Acho que para começar eu diria isso, meu querido. Perfeito. Essa observação que tu fizeste, essa relação do deserto com o útero, né? Ela nos remete a vários aspectos interessantes, a várias relações, porque o deserto ele seria esse mediador entre a Terra Prometida, entre Canaã e o Egito. E se nós pensarmos no aspecto físico, claro que não é esse o nosso enfoque, mas para fazermos uma analogia, o deserto é um lugar de silêncio, de introspecção, com aquela secura, com aquele calor, com aquela solidão. E me parece que em cada um de nós, esse elemento intermediário entre o céu e a terra é a nossa própria alma, né? E muitas vezes nós sentimos essa secura, nós sentimos essa solidão, nós temos que entrar no silêncio da nossa alma para recebermos esses influxos que vêm do alto. Porque se nós ficarmos só recebendo os estímulos sensoriais, vivemos apenas na matéria, fisicamente, nós não vamos dar espaço na nossa vida para receber essa mensagem do céu, quer dizer, para fazer essa transição até o céu. Então nós temos que passar por esse deserto, que é justamente esse período de meditação, de silêncio, de afastamento, esse período em que nós nos afastamos até dos nossos sentidos para podermos sentir o invisível, né? Estamos nessa zona de transição, estamos nesse deserto. E nesse deserto, só para recordar a nossa audiência, o povo era alimentado pelo maná, né? O pão espiritual, aquele pão que vem do alto, né? Que é composto por duas letras, a palavra maná, mana, é mem e num, que dá 90, né? E aí 90 nós também temos uma série de relações com esse número. Como esse pão vinha 2 vezes ao dia, podemos dizer que era 45 de manhã, 45 à noite, né, no final do dia. E aí nós temos o 45 do Adão, do Espírito. O que eu quero dizer para a nossa audiência é que estar no deserto significa também se colocar receptivo às mensagens do Espírito, né? A gente está formando o nosso ser para chegar à Terra Prometida, livrando a nossa alma dessas asperezas da matéria. Então a gente está buscando quase que uma purificação. O deserto tem esse caráter de transição, que tu bem mencionaste, é um lugar também de transformação e, por que não dizer até, de purificação, para que nós nos preparemos para chegar na Terra Prometida. É interessante, né? Porque aqui a gente está imaginando, a gente já pegou essa simbologia do útero, e os 40 anos, se nós formos pensar, eles podem sim muito bem se relacionar às 40 semanas de uma gestação, né? Essa simbologia fica muito presente nessa ideia. Não interessa se são 40 anos ou 40 dias, toda essa preparação refere a uma gestação. E é interessante, né, quando tu referiste o maná, que a alimentação não vem do mundo material, a alimentação vem do alto, vem da onde há o desconhecido, vem do inconsciente, podemos colocar assim, vem de algo que está acima de nós e que nós não enxergamos direito. E o maná deveria ser consumido no dia. Então, quando nós temos aquela iluminação espiritual, quando nós temos um insight, quando nós temos um sentimento elevado, a ideia é que nos chegou esse maná, que é a graça, e nós precisamos dinamizá-lo naquele dia, né? Porque se deixarmos para o outro dia, acontecerá como acontece com o maná, que ele apodrece, ele mofa. E pergunto, né, querido amigo, a ti, quantas vezes nós já tivemos insights e pensamos, poxa, esse insight é uma riqueza muito grande, mas nós deixamos para o dia seguinte e aí não temos mais ele vai embora. Última questão que me veio à mente enquanto falavas é que, referindo novamente que Bamidbar é 248, me chama a atenção
que as mitzvot, né, os mandamentos que o povo hebraico segue, são 613, sendo que 365 são negativos e 248 são positivos. Eu poderia dizer que os 365 referem-se aos negativos ao tempo cronológico, aos 365 dias do ano, e os 248 referem-se a essa gestação, referem-se justamente a um tempo que não é um tempo cronológico do relógio, é um tempo da alma, tempo chamado de kairos, enfim, um tempo que ele é muito mais ligado à intensidade do que ao tempo cronológico. Por isso que nós não podemos pensar que nós devemos passar 40 anos para fazer essa purificação. Não tem nada a ver com um tempo cronológico. É muito mais com essa intensidade, com esse sentimento de que nós estamos por toda a eternidade trabalhando nessa purificação, do que um tempo cronometrado no relógio. Perfeito, muito, muito bonito tudo que disseste. Apenas para acrescentar alguns pensamentos, algumas considerações nessa linha, quando falaste do alimento espiritual, desse maná que vem e apodrece se ele não é consumido, exige muita confiança nós estarmos no deserto, né? Nós temos que ter assim uma fé muito grande, porque realmente nós estamos, e aí simbolicamente falando, quando nós estamos no silêncio, no vazio, na solidão da nossa alma, nós estamos sozinhos ali. E nós devemos confiar ou nos apegar na divindade. Quer dizer, nos sentimos sozinhos, mas se nós fizermos essa conexão ou confiarmos nesse alimento que vem do alto, evidentemente que não haverá solidão nem desolação. Haverá sim essa graça, dessa comunicação, dessa nutrição que vem do alto. Então eu digo, nós temos medo de atravessar esse deserto. Tanto temos medo que muitos não acompanharam Moisés quando ele levou o povo do Egito para o deserto, né? Porque no Egito estava muito confortável, no Egito estava muito bom. E essa, muitas vezes, é uma atitude de cada um de nós, né? Nós vivemos só para a matéria e tanto para a matéria, e a matéria é tão estimulante, tem tantas distrações, tem tantas oportunidades, né? Tem tanta diversidade, e nós temos medo, às vezes, de nos colocarmos de frente para esse deserto, de nós caminharmos nesse deserto, de entrarmos para dentro de nós e estarmos em relação com a divindade, mantermos essa relação com a divindade. Então eu queria chamar a atenção desse aspecto da confiança, da fé que é necessária para encarar essa imensidão desse deserto que é inóspito e que é vazio. Então precisa ter muita vontade, né? Vontade e fé para encarar o deserto. Uma questão interessante, agora só tentando trazer aqui para uma análise interior, psicológica, porque nós pensamos, poxa, isso é algo simbólico que não vai nos acontecer, mas tu tocaste num ponto fundamental. Quem de nós aguenta segurar as pulsões que nós temos e realmente ficar numa solidão verdadeira e habitar nesse lugar selvagem que é o deserto e que é a nossa alma? A nossa alma, quando não é cuidada, ela vira justamente esse deserto, é um deserto que nós temos que conquistar. E é interessante observar, né, que no livro de Números, no Bamidbar, no deserto, que Moisés encontra, né, o Hashem, a divindade, dentro de uma tenda no deserto. Essa tenda também representa justamente o lugar escondido, o lugar onde se é único, apenas você perante a própria divindade, tentando fazer essa comunicação. É no escondido, é no oculto, é com poucas palavras, é no silêncio. E claro que para essa jornada ao longo do deserto, aí sim nós precisamos ter amigos, precisamos ter muitas vezes companheiros para trocar ideias, para saber se estamos indo pelo caminho certo, e por isso é uma alegria estar contigo aqui, meu querido amigo, e com todos vocês que estão também aqui conosco conversando. Perfeito. Queria acrescentar que essa é uma viagem que cada um tem que fazer por si. Ninguém pode levar outra pessoa, né? Cada um vai ter que atravessar esse deserto se quiser chegar à terra prometida, né? A Canaã. Então, por mais que nós adiemos essa viagem, essa saída do Egito, mais cedo ou mais tarde, todos teremos que atravessar esse deserto. Eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui conversando sobre esses temas. Almejo que a nossa audiência tenha uma excelente
semana e que possa colher os frutos aí disso que nós recebemos da professora Etichane e queremos compartilhar com os nativos da língua portuguesa. Muito obrigado. Almejo que todos tenham uma semana harmoniosa, que possamos manter em contato. Fique à vontade para subscrever, para curtir, comentar. Todos os comentários serão bem-vindos. E também fique à vontade para entrar no canal da nossa querida professora Etichane, cujo canal Bible Stories e as Blueprints of the Soul nós recomendamos, e as aulas também para quem tiver familiaridade com hebraico e inglês. Era isso, um grande abraço e até a próxima.